Olá! Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Sabe, a gente vai explorar um negócio fascinante, uma camada invisível que está o tempo todo pairando bem em cima das nossas cabeças. É impressionante observar como os milhões de pixels numa tela estão neste exato segundo remodelando a inteligência moderna, as estratégias militares e até as tentativas mais complexas de censura por parte de governos. É como um campo de batalha silencioso, onde a tecnologia avança num ritmo muito mais rápido que qualquer lei, mudando para sempre a forma como o mundo guarda, ou tenta guardar, seus segredos. E aí fica a grande pergunta que vai guiar nossa jornada. Quem é que realmente controla essa visão lá de cima? Existe um cabo de guerra, uma tensão super interessante entre aquele mapa de celular que está no bolso de quase todo mundo do planeta e a tentativa deliberada dos governos de esconder seus locais mais sensíveis. Então vamos mergulhar nisso para entender quem de fato dita o que a gente pode ou não ver. Para vocês terem uma ideia desse imenso poder, olha só como essa tecnologia enxerga o mundo. O que temos aqui é o radar de abertura sintética, ou SAR. É muito louco porque, diferente de uma câmera comum que precisa da luz do sol para tirar uma foto, essa tecnologia emite seu próprio pulso de energia. Pensa num flash, invisível e absurdamente potente, que bate no chão e volta para o satélite. O resultado disso, a gente consegue ver detalhes super intrincados do terreno e anomalias físicas que jamais seriam notadas a olho nu ou por uma imagem de satélite tradicional. Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, como mapas normais estão revelando segredos. Segundo, a atuação de cidadãos espiões lá na Coreia do Norte. Terceiro, a revolução do sensoriamento remoto. Quarto, a censura em imagens de satélite. E, por fim, o que nos aguarda no futuro dos céus abertos. Vamos nessa? Começando então pela nossa primeira parte, a revelação de segredos através de mapas comuns. Queria trazer para vocês o caso impressionante das exposições acidentais que rolaram lá em Taiwan. Acontece o seguinte, a evolução desses aplicativos que a gente usa todo dia criou uma via de mão dupla imprevisível. Em 2019, o Google atualizou seu recurso de mapas em 3D. A ideia era simplesmente melhorar a navegação na cidade. Normal, né? Mas essa atualização expôs, sem querer, instalações militares ultra-secretas de Taiwan com uma clareza assustadora. A gente está falando de conseguir identificar os modelos exatos dos mísseis de defesa Patriot, lá em Yangqiang, além de toda a infraestrutura do Escritório de Segurança Nacional deles. De uma hora para outra, segredos de Estado estavam na tela de qualquer celular. A dor de cabeça foi tanta que Taiwan precisou montar uma força-tarefa militar de emergência para pedir que o Google desfocasse essas imagens urgente enquanto corriam contra o relógio para melhorar a camuflagem física lá no mundo real. E isso nos leva diretamente ao nosso segundo ponto, a inteligência de código aberto e como cidadãos se tornam verdadeiros espiões do bem, até mesmo contra a fechadíssima Coreia do Norte. Olha que ironia incrível. Enquanto alguns governos gastam milhões tentando esconder as coisas, qualquer pessoa comum hoje em dia tem ferramentas parecidas para investigar. Um exemplo fantástico é o trabalho do estudante de doutorado Curtis Melvin. Esse cara, junto com uma rede de voluntários espalhados pela internet, fez um trabalho quase obsessivo ao longo de 2 anos. Eles pegavam pedacinhos de notícias, livros antigos, relatos de quem fugiu do país e iam cruzando tudo isso literalmente pixel por pixel com as imagens do Google Earth. A meta? Mapear o país mais isolado do planeta. E olha, o arquivo final não foi só um projetinho acadêmico. Ele explodiu na internet, passando da marca impressionante de 270 mil downloads. E o contraste do que eles acharam é de cair o queixo. Imagina uma infraestrutura gigantesca do governo norte-coreano, construída justamente para ser invisível para o resto do mundo, sendo catalogada para qualquer pessoa ver do sofá de casa. Eles não mapearam só pracinhas e monumentos. Essa galera revelou a localização exata do Centro de Pesquisa Nuclear de Yongbyon, rastreou os famosos e temidos campos de trabalhos secretos e chegou até a apontar locais de prováveis valas comuns. É a pura democratização do monitoramento, rasgando completamente o véu de sigilo que cobre a Coreia do Norte. Mas como é que as grandes potências enxergam as coisas hoje em dia? Aí entra o nosso terceiro tópico, a revolução do sensoriamento remoto, que vai muito além de uma simples câmera fotográfica. Para entender de verdade do que a inteligência militar é capaz, a gente precisa voltar a falar do SAR, o radar de abertura sintética. Diferente da câmera normal, que fica cega à noite ou se tiver uma nuvem na frente, o radar SAR envia ativamente o próprio sinal e lê o retorno. Na prática, isso quer dizer que esses satélites conseguem enxergar no meio de uma nuvem super densa, atravessar fumaça de combates ou incêndios e ver tudo na mais completa escuridão.
Eles registram variações milimétricas na superfície do planeta em tempo real. Não dá para esconder muita coisa. E tem mais, na inteligência de alto nível, ninguém toma decisão baseada numa imagem só. O segredo é misturar as coisas. Os analistas cruzam esses dados do radar SAR com laser de precisão tipo LiDAR, vídeos ao vivo, fotos em altíssima resolução e imagens hiperespectrais. Sabe o que é isso? É um nível de imagem que consegue dizer para você, lá do espaço, a diferença química entre uma árvore de verdade e uma rede de camuflagem de plástico verde. Quando você sobrepõe todas essas camadas, o resultado é um modelo da realidade tão detalhado que tentar esconder atividades humanas de grande porte se torna uma missão quase impossível. Quer ver como isso funciona na prática? É fascinante. Observando mudanças microscópicas no sinal do radar, especialistas conseguiram rastrear toda uma rota gigantesca de contrabando de petróleo na Síria entre 2014 e 2015. É seguir a poeira e o metal no meio do deserto. Outra aplicação surreal, medindo deformações invisíveis no terreno, eles calcularam o impacto exato de uma explosão subterrânea gigante de 20 quilotoneladas, tudo de forma remota, sem pisar no local. Além disso, softwares automáticos ficam monitorando portos o tempo todo, conseguindo perceber rapidinho quando uma operação civil normal, na verdade, está acobertando a construção de uma base naval militar, como aconteceu lá no Djibouti. Claro que, com tanto poder de observação, a política logo ia entrar na jogada, né? O que nos leva à nossa quarta parte: censura, imagem de satélite e a famosa emenda Caio-Bengamon. Historicamente, essa questão de quem pode ver o quê gerou muita briga diplomática. Lá no começo dos anos 90, alguns países começaram a querer comprar seus próprios satélites, o que levantou várias preocupações de segurança, especialmente por parte de Israel. Aí, em 1995, o governo dos Estados Unidos tomou uma decisão de peso. Eles desclassificaram e liberaram mais de 800 mil fotos tiradas por satélites espiões durante a Guerra Fria. Imagina o susto no mundo diplomático. Como resposta a essa liberação e às complexidades lá do Oriente Médio, o Congresso americano aprovou em 1997 a emenda Caio-Bengamon. Basicamente, essa lei proibiu empresas americanas de fornecer imagens em alta resolução de Israel e da Palestina. Congelaram, por lei, a nossa capacidade de enxergar aquela região nítida por mais de uma década. Para vocês entenderem bem o peso dessa lei, no resto do mundo, as imagens comerciais já chegavam a uma resolução incrível de 0,5 metro por pixel. 0,5 metro! Isso significa que você conseguia identificar tranquilo o modelo de um carro estacionado. Mas, por causa da emenda, a região restrita foi forçada a ter um limite de 2 metros por pixel. Ou seja, a imagem ficava 16 vezes pior do que o resto do planeta. No lugar de um carro, tudo que o público podia ver nas plataformas online era um burrão, um quadrado pixelado totalmente indistinto. Só que esse burrão legal custou muito caro para a ciência e para as operações de resgate. Arqueólogos ficaram frustrados porque não conseguiam monitorar saques ou invasões em sítios históricos importantíssimos. A imagem simplesmente não tinha nitidez para isso. E o pior, durante os conflitos na região, as equipes humanitárias não conseguiam usar as imagens para ver se hospitais ou redes de água tinham sido atingidos, dificultando pra caramba o envio de ajuda e o resgate. Basicamente, representou um baita retrocesso para pesquisadores e para a ideia de transparência total, a chamada política de céus abertos. O que nos traz, finalmente, para a última parte da nossa análise: o futuro dos céus abertos. Será que estamos entrando numa era onde não dá mais para censurar o espaço? Acontece que a inovação tecnológica não costuma respeitar as fronteiras nem o compasso lento das leis. Lembra que a emenda Caio-Bengamon só valia para empresas dos Estados Unidos? Pois é. Isso abriu um buraco gigantesco no mercado internacional. Vendo a oportunidade, a agência europeia Airbus lançou lá para 2011 e 2012 os satélites Pleiades. E quase da noite para o dia, eles começaram a vender as imagens de altíssima resolução de 0,5 metro de toda aquela região restrita. Furaram o embargo. Criou-se uma situação bizarra onde qualquer corporação ou cidadão com dinheiro podia comprar dos europeus a visão super nítida que o próprio Google ou outras empresas americanas eram proibidos de mostrar. Para amarrar tudo isso, a gente viu um simples aplicativo de mapas forçando camuflagens de emergência em bases militares, voluntários em casa descobrindo complexos nucleares inteiros, e a gente percebeu que até as leis mais rígidas de segurança nacional podem ser contornadas quando um satélite de outro continente entra em órbita.
Com essa democratização brutal acontecendo agora mesmo lá em cima, fica a grande provocação para a gente pensar. Na era dos satélites comerciais espalhados pelo globo todo, será que a tentativa de algum governo de censurar o que vemos lá do alto ainda funciona? Ou a transparência total é um caminho sem volta? Fica aí a reflexão sobre o impacto de sermos constantemente vigiados e de vigiarmos de volta. Muito obrigado por acompanhar essa análise conosco e até a próxima.